Um jogo entre o Benfica e o Sporting, para além de um acontecimento desportivo importante, reveste sempre de aspectos invulgares e bem característicos. Há realmente uma das grandes festas de futebol, com um colorido e uma animação sempre muito especiais. Até a segurança, por exemplo, num encontro deste tipo, é um pormenor em destaque. Foram os primeiros a chegar ao Estádio da Luz. 400 agentes da PSP, já bem treinados nestas andanças, reuniram-se pontualmente ao meio-dia para estudar posições estratégicas a manter durante o encontro. A assistir a este aparato, os mais jovens adeptos de ambos os clubes procuravam o melhor lugar para uma longa espera de 3 horas. Lá fora, polícia e adeptos viviam outro cenário. E mesmo ali ao pé, não faltou o episódio insólito. O Bobby, benfiquista de raça, respondia assim. Quer que eu traga o porco? Uma brincadeira minha e acho que fica giro, para mim fica giro. Mas comprou o porco ou costuma ter o porco lá em casa? 9 contos. Leão ou benfiquista, a verdade é que são estes episódios que podem provocar as cenas desagradáveis. No restaurante do Benfica vivia-se outro ambiente. Mesas postas para servir cerca de 400 almoços a partir das 11 horas da manhã, mais baratos para os sócios, naturalmente. Hoje temos dobrada à portuguesa, cabrito assado à padeiro e temos língua de vitelas de fado. À mesma hora, mas bem mais longe, lá para os lados de Sintra, o Benfica estava descontraído. Um joguinho de cartas, um almoço leve, uma última troca de opiniões antes do encontro. Tal como vital para os sportinguistas, Silvino também esteve até ao último momento sem saber se iria defender a baliza do Benfica. Eu pensei sempre estar presente neste jogo, como todos os jogadores, meus colegas, gostariam de estar num jogo destes. É lógico que eu não fugi a essa regra, mas estou recuperado. Enfim, penso ir fazer parte da equipa para o jogo logo com o Sporting. Regressei novamente devido à lesão de um colega meu, não é? Assim, repete-se a história da época passada, infelizmente, quando o Damas se lesionou antes do jogo da Supertaça. E fica Sporting. Mas o futebol é isto. Silvino, recuperado da gripe, vital a substituir Rodrigues, estava na hora de partir para o Estádio da Luz. À saída do hotel em Lisboa, o Sporting apostava na sorte, pois um derby é sempre imprevisível. Os computadores, esses sim, podem fazer previsões. E no marcador eletrónico da Luz, elas foram feitas. Aspectos significativos de mais um Benfica Sporting. Convidamos para este domingo desportivo os presidentes do Benfica e do Sporting, senhores João Santos e Jorge Gonçalves. Muito boa noite. Jorge Gonçalves, depois deste resultado, vai haver alguma modificação na equipa técnica do Sporting? Já tive a ocasião de dizer ao fim do jogo que alterar a equipe técnica não iria dar 2 pontos ao Sporting. Portanto, em princípio, não está previsto nenhuma alteração. Mas então, nesse caso, não se confirma aquilo que disse há tempos quando, enfim, entendia que o Sporting tinha que ganhar 5 pontos nos 6 possíveis, nos jogos com o Belenenses, Benfica e o Futebol Clube do Porto. Para nós não descolarmos do líder, o Benfica, pois era essencial estes pontos que estavam em disputa. Não foi possível. Nós também, enfim, depois de reunirmos, depois de falarmos, temos consciência de que não é o trabalho da equipe técnica que está em causa. Há outros fatores ligados ao futebol português, à maneira como neste momento está no futebol português, e não tem nada a ver com o jogo 2, tem a ver com o decorrer do campeonato, que, enfim, fazem com que o Sporting não esteja tão bem como deveria estar. Mas concretamente o que é que está a falhar então no Sporting se não é o treinador? Isto, enfim, o futebol português, todo ele, enfim, eu que estava mais habituado ao desporto, não bem o futebol, tem tido a ocasião de verificar que há situações que não estão corretas. Tenho expressado ao próprio diretor-geral de esportes que não estou de acordo da maneira como se tem processado, por exemplo, o controle antidoping na maior parte dos jogos, onde o Sporting tem ido principalmente fora da Alvalade, e, portanto, são situações que a equipe técnica não tem culpa nenhuma daquilo que está a passar. Não percebo o que é que está a insinuar, então entendo que o facto de não haver controle antidoping isso poderá ter influência nos resultados menos felizes que o Sporting está a conseguir? Não só do Sporting, mas do próprio campeonato em si. Isso é um dos pontos importantes e que, para mim, é um dos principais de alguma forma, pontos. Explica os 8 pontos que tem atrás em relação ao Benfica. Sem dúvida, não tem nada a ver com o jogo 2, claro. Mas tem a ver com o que está a passar no campeonato, porque
eu de maneira nenhuma autorizarei que alguma vez no Sporting se dê qualquer coisa aos jogadores para jogarem. Sr. Gonçalves, permite-me uma pergunta de âmbito mais geral. Hoje, dia 18 de dezembro, está satisfeito com a maneira como o clube tem sido dirigido pela sua equipa em todos os aspectos? Eu tenho consciência do que o trabalho que se tem feito, que a equipe técnica do Sporting tem feito, sem dúvida, talvez pudesse ter feito um bocadinho melhor, poderia ter sido pior. Eu, como presidente do Sporting, é que não levo o Sporting para caminhos escuros do futebol português. Prefiro continuar da maneira como estou, com 8 pontos de atraso, e poder, quando logo posso, e hoje estou, enfim, a dar a pedrada no charco, se posso assim dizer, enfim, porque o futebol português, da maneira como está, não vai a lado nenhum. Uma pergunta concreta para uma resposta também clara. Se voltasse atrás, escolhia a mesma equipa dirigente? Não estou arrependido da equipe que tenho. Não foi em que, em princípio, eu teria escolhido, mas não estou de maneira nenhuma arrependido das pessoas que estão na equipe técnica do Sporting. Sr. João Santos, o Benfica está afastado das provas europeias, de resto, como todos os clubes portugueses, e já recebeu no Estádio da Luz o Futebol Clube do Porto e hoje o Sporting. Portanto, aproximam-se tempos mais difíceis em matéria de receitas. Isto, em princípio, o que é que o Benfica está a pensar? Acha que está à procura de algum financiamento por forma a poder equilibrar as suas finanças? Não, o Benfica tem projetado a realização de alguns jogos internacionais com equipas, naturalmente, de primeiro plano, para compensar a falta de receita que originou a sua eliminação contra a nossa expectativa contra o Liège. E, portanto, essa falta de receita que se previa se continuássemos na prova, irá ser compensada com a realização de alguns jogos internacionais que esperamos possam dar o resultado financeiro desejado. Outra forma de compensar faltas de receitas, por exemplo, é a cedência de jogadores de vulto. Está alguma coisa prevista nesse âmbito? Não, nós não queremos ceder os jogadores para angariar receita. Seria uma má gestão se tivéssemos isso no nosso pensamento. Nem nós compramos ou adquirimos o passe de jogadores de grande nível internacional para fazermos agência de compra e venda de jogadores. Não é essa a função do nosso clube. Mas, de qualquer forma, isso terá que ser um ponto a levar em conta, atendendo à limitação de estrangeiros a vigorar a partir de uma determinada data. Portanto, o Benfica já pensou nessa estratégia A estratégia está traçada, tudo está perfeitamente enquadrado no plano de trabalho que estamos a realizar e, naturalmente, que se algum jogador vier a sair no final da época do clube, não é por razões de recurso, ou falta de recursos financeiros, mas por razões que já foram devidamente ponderadas dentro da orientação que os nossos técnicos e a própria direção do Benfica está a dar a esse assunto. É no sentido daquilo que diz que se podem interpretar as palavras de Gaspar Ramos na Assembleia Geral da última quinta-feira, que deu a entender que Mozart poderia renovar por mais uma época? Não, o Mozart tem contrato por mais uma época. Sim, mas para quando termina esse contrato. A época em curso e mais uma. Sim. Agora, naturalmente, que é possível que apareça alguma oferta importante que leve a direção a ponderar no final da época a consentir que o Mozart consiga realizar o contrato que ele, sob o ponto de vista humano, tem todo o direito de vir a fazer com qualquer clube estrangeiro. Isso... Ainda em relação à recuperação, à estabilidade financeira do clube, o Sr. João Santos aventou a hipótese de, não só no futebol, se irem buscar as receitas para um clube como o Benfica. Lembro afirmações suas da eventual criação do jogo do bingo, de um externato, inclusivamente de uma piscina olímpica. Isso é um plano execuível, financeiramente execuível para o Benfica? Sim, mas isso são tudo iniciativas a médio prazo, visto que ainda nem sequer estão apresentados à Câmara. Isso vai ser feito dentro de muito pouco tempo. Hoje recebemos o primeiro esboço do projeto do que vai ser a urbanização do lado sul do nosso campo. Projeto esse foi entregue ao arquiteto Taveira e, portanto, recebemos hoje e estivemos a observar o primeiro esboço do que vai ser essa grande urbanização, onde está inserido também a piscina. Tudo isso está previsto, a transferência do bingo para outro local que proporcione maiores receitas à coletividade. O externato é uma ideia também que está no nosso plano de realizações, mas não podemos pensar que imediatamente, quer a piscina olímpica, quer o externato, quer o bingo, talvez o bingo seja o mais fácil de realização, porque aí trata-se de uma transferência do local onde ele se encontra para outro local que permita uma maior rentabilidade. E, como se sabe, o bingo do Benfica é aquele que proporciona menores receitas. E, portanto, é possível encontrar outro local na cidade de Lisboa
onde essas receitas possam ser ampliadas e, portanto, em relativamente curto prazo, o Benfica pode ir buscar uma fonte interessante de receita para compensar a falta de receita que teve com a eliminação precoce da Taça Europeia. Sr. João Santos, há pouco o Sr. Jorge Gonçalves falou da forma como se processa o controle antidoping. Qual é a sua opinião também sobre esse assunto? Esse é um ponto importante. Eu pedi muito rapidamente uma resposta. Vale a pena focar, e até porque o escândalo a que existia era de tal maneira que o Benfica pediu às entidades competentes que esse controle antidoping se fizesse em todos os jogos que o Benfica entrasse, e pagando o Benfica, inclusive. Mas onde é que houve esse escândalo? Não o podemos, naturalmente, não o vamos revelar, porque, naturalmente, revelações deste tipo tinham que ser provadas imediatamente, tinham que haver provas. Mas não tem provas naturalmente, disso? Tem provas disso? não, Há provas disso? Não, há indícios. Há indícios. Na altura própria irão ser reveladas. Muito obrigado. Obrigado, mais uma vez, também por minha parte, João Santos e Jorge Gonçalves, pela vossa presença aqui no Domingo Desportivo.